Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Nós iremos estudar na aula de língua portuguesa Conto Maravilhoso, A Princesa e a Ervilha. Este conto se insere no conjunto de contos chamados Maravilhosos, mesmo não apresentando o dado do encantamento, do sobrenatural ou do elemento mágico, pois mantém a característica de uma temporalidade não delimitada. Além disso, o enredo se desenvolve em torno de um fato inusitado, regido por outra lógica, diferente daquela que conduz nosso raciocínio. A princesa não consegue dormir, mesmo estando sobre 20 colchões, incomodada por um grão de ervilha. Então, o conto maravilhoso é uma história imaginada. E como toda história imaginada, também apresenta personagens, tempo, espaço e narrador. Então, vocês irão acompanhar a leitura da história junto comigo e vão ver quem são os personagens deste conto maravilhoso e em que tempo acontece a história. O tempo é um tempo indeterminado, não tem data. E também em que espaço acontece essa história? Qual foi o lugar que aconteceu? E por último, o narrador. Eu quero que vocês percebam, durante a leitura da história, a fala do narrador. Mas quem é o narrador? É quem conta a história. Leitura Conto Maravilhoso. A Princesa e a Ervilha. Era uma vez um príncipe. Ele desejava ter a sua princesa, mas uma que fosse princesa de verdade. Por isso, viajou pelo mundo todo à procura de uma assim. Mas sempre havia alguma coisa de errado. Não faltavam princesas em toda parte, mas ele nunca conseguia ter certeza de que eram verdadeiras princesas. Havia sempre alguma coisa que não estava muito certa. Ele voltou para casa triste e abatido, pois decidira em seu coração casar-se com uma princesa real. Uma noite, uma tempestade terrível desabou sobre o reino. Raios chispavam, trovões roncavam e chovia a cântaros. Realmente pavoroso. Inesperadamente, ouviu-se uma batida no portão da cidade, e o rei em pessoa foi abri-lo. Havia uma princesa parada lá fora, mas valha-me Deus, que figura ela era debaixo daquele aguaceiro, sob um tempo daqueles. A água escorria pelo seu cabelo e suas roupas, jorrava pelas pontas dos sapatos e entrava de novo pelos calcanhares. E mesmo assim, ela insistiu que era uma verdadeira princesa. Bem, isso é o que vamos ver daqui a pouco, pensou a rainha. Não disse uma palavra, mas foi direto ao quarto, desfez a cama toda e pôs uma ervilha sobre o estrado. Sobre a ervilha empilhou 20 colchões e depois estendeu mais 20 edredons dos mais fofos por cima dos colchões. Foi ali que a princesa dormiu aquela noite. De manhã, todos perguntaram como ela havia dormido. Ah, pessimamente, respondeu a princesa. Mal consegui pregar o olho a noite inteira. Sabe Deus o que havia naquela cama. Era uma coisa tão dura que fiquei toda cheia de manchas pretas e azuis. É realmente medonho. Então, é claro, todos puderam ver que ela era realmente uma princesa, porque tinha sentido a ervilha através de 20 colchões e 20 edredons. Só uma verdadeira princesa podia ter a pele assim tão sensível. Diante disso, o príncipe se casou com ela, pois agora sabia que tinha uma princesa de verdade. E a ervilha foi enviada para um museu,
onde está em exibição até hoje, a menos que alguém a tenha roubado. Pronto, é um bom arremedo de história, não é? Crianças, nós iremos estudar agora adjetivo. Adjetivos são palavras que indicam características dos substantivos. Você viu no conto que o príncipe queria uma princesa para se casar, mas achou difícil conseguir, porque ele não encontrava a qualidade que procurava. Temos como exemplo a princesa, é o que o príncipe queria, só que não era qualquer princesa, ele queria uma princesa verdadeira. A qualidade da princesa que ele procurava era ser uma princesa verdadeira. A palavra que dá nome à personagem é princesa. A palavra princesa é um substantivo e a característica desta princesa que o príncipe procurava é verdadeira. Então, temos aí o que é adjetivo, característica de um substantivo. Crianças, aprendemos sobre o que é um conto maravilhoso estudando o conto A Princesa e a Ervilha. Já realizaram a leitura e a interpretação, já estudaram também o que é um adjetivo, que é a palavra que dá característica ao substantivo. Agora convido vocês a ouvirem O Jovem Herói, mais um conto maravilhoso. Muitas vezes, quando lemos ou ouvimos uma história de que gostamos, queremos contá-la para que outros também tenham o prazer de ouvir ou ler. Para isso, precisamos saber que ao recontar uma história, não podemos nos esquecer das partes mais importantes. Então, eu convido vocês a realizarem a produção de texto. Vocês irão ler a história e ouvir o jovem herói e irão recontá-la com as suas palavras, escrevendo-a no caderno. Isso mesmo, crianças. Então, ouçam a história e depois leiam lá no livro. Aí vem conto maravilhoso, O Jovem Herói. Há muitos e muitos anos, vivia na Holanda um menino chamado João. Certo dia, sua mãe pediu a ele para levar alguns queijos à casa da avó. Quando voltava, passou pelos diques e se lembrou do que o pai havia explicado sobre eles. Os diques são muros de pedra que servem para impedir que o mar entre na cidade e a inunde. Na mesma hora, João escutou um forte ruído de água. Aproximou-se do dique e viu que havia uma fenda no muro e que a água estava passando por ela com muita força e que poderia derrubar o dique. Tentou tapar o buraco com uma das mãos, mas não era suficiente. Então colocou as duas, pediu ajuda, mas com o forte ruído do mar, ninguém ouviu. Passaram-se horas e João, sem tirar as mãos do buraco, e gelado e frio, permaneceu ali corajosamente. Na manhã seguinte, alguns vizinhos o socorreram e consertaram a rachadura. João foi levado para a cidade nos ombros dos moradores e recebeu uma medalha de herói por sua valentia.